Após a pausa de verão, o Turismo em Destaque está de volta à sua companhia para fazer um primeiro balanço do verão turístico que está a findar e também para projetar aquilo que ainda podemos esperar do turismo neste ano de 2023. Mas antes, se ainda não o fez, aproveite a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal para ficar sempre a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Embora ainda sem resultados definitivos, no entanto, creio eu que já se podem tirar algumas ilações do verão turístico que está agora a findar e que seguramente irão ser muito em breve confirmadas pelos números que entretanto serão também revelados. E, em minha opinião, podemos extrair desta época alta que está a terminar dois tipos de conclusões, umas mais gerais e outras mais particulares, principalmente naquilo que tem a ver com o nosso país, ou se quisermos, do que tem a ver com Portugal enquanto destino turístico. Assim, e de um ponto de vista mais amplo, ou se quisermos mais genérico, acabou por se confirmar tudo aquilo para o qual eu tinha vindo a alertar e tinha vindo aqui a dizer no Turismo em Destaque. Aliás, ainda tinha tido a oportunidade de o fazer no penúltimo episódio antes da pausa de agosto, o episódio 136. E desde logo vale a pena destacar como primeiro ponto mais genérico que este verão, naquilo que respeita à atividade económica do turismo, só surpreendeu quem de facto quis ser surpreendido ou então aqueles que andaram muito, mas mesmo muito desatentos. Uma segunda nota para dizer que esta época alta turística também veio confirmar a queda abrupta do poder de compra, principalmente no mercado interno, no mercado nacional, mas também em alguns mercados europeus, embora aqui sem tanta dimensão. Isto tudo porquê? Porque a inflação continua a aumentar, o que significou um aumento do custo de vida. E, sobretudo, deste aumento de custo de vida, ele refletiu-se pelo brutal agravamento das taxas de juros que tiveram impacto no crédito à habitação e que, por exemplo, no caso do nosso mercado nacional, no caso do mercado interno, foram o grande inibidor do consumo turístico. E já que estou a falar em inflação, não se julgue que a inflação apenas afetou a procura. Ela também afetou e muito a oferta turística, motivando uma subida de preços generalizada de todos os produtos e serviços turísticos e, mesmo assim, é bom dizer que muitas empresas não conseguiram repercutir para o consumidor todos os aumentos que tiveram que suportar, o que vai acabar por se refletir nos seus balanços finais, ou seja, vamos chegar ao fim do ano com empresas com mais faturação, com mais receita, mas com menores resultados, ou se quisermos, com menores lucros. Depois também, um quarto aspecto que podemos desde já retirar é que o turismo no seu global continua a debater-se com enormes carências de recursos humanos, com falta de mão de obra e, sobretudo, aqui em Portugal, essas carências estão agravadas pelos baixos salários, mas também pelos custos que estão associados, quer a nível de mobilidade, quer a nível de habitação, os quais ainda, de quem trabalha e de quem emprega, os quais ainda são mais agravados pela brutal carga fiscal que impende sobre o fator ou sobre os rendimentos do trabalho, como queiramos. Um quinto aspecto que podemos daqui retirar é que as catástrofes naturais também cada vez afetam mais os destinos turísticos. Veja-se aquilo que aconteceu no sul da Europa, em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, na Grécia. Ou seja, isto deve levar-nos obrigatoriamente a fazermos uma reflexão muito, mas mesmo muito profunda. Aliás, fica já prometido, este será um tema ao qual em breve irei voltar. E, finalmente, não podia deixar de dedicar o último ponto àquele que foi o grande acontecimento do ano, a Jornada Mundial da Juventude. Não obstante ter corrido muito bem, o facto é que, tal como eu tinha aqui há cerca de 10 meses antecipado, afastou muitos turistas de Portugal, normalmente da zona de Lisboa, para evitarem a confusão e o maior afluxo de pessoas que era expectável e que, de facto, acabou por se verificar. E isto acabou por penalizar a economia nacional em geral e a economia da região de Lisboa, muito em particular, naturalmente também sem prejuízo e sem deixarmos de enaltecer aqui os ganhos, quer de imagem, quer de promoção turística que conseguimos obter pela organização deste evento. Destacados que foram estes pontos mais genéricos, ou se quisermos mais relevantes, vejamos agora mais em concreto alguns dos pontos que, quanto a mim, merecem uma maior atenção e até mesmo, diria, reflexão.
E desde logo, em primeiro lugar, no que tem a ver com o mercado interno, devemos dizer que, paradoxalmente, tivemos muitos portugueses a irem e a fazerem férias no estrangeiro. Porquê? Porque elas simplesmente eram mais baratas do que em Portugal. Ora, isto se foi, e é verdade que foi uma boa notícia para as agências de viagens que apostam neste segmento, aquilo que comumente em linguagem turística se diz de outgoing. O facto é que acabou por ser uma má notícia, quer para a nossa balança turística, quer para a nossa balança comercial, uma vez que todos os gastos ligados com essas viagens vão cair na coluna das importações. A segundo ponto, e isto de facto acaba por estar tudo interligado, é que embora o verão tenha corrido relativamente bem ao nível dos mercados externos, isto é, ao nível dos fluxos turísticos que Portugal recebeu, o facto é que se olharmos um bocadinho melhor àquilo que se passou em nossa volta, verificamos que a nossa concorrência nos levou a melhor. E refiro-me em concreto à Espanha, à Grécia e à Itália. E qual o motivo? O motivo é um e só um, é que apresentaram uma melhor relação preço-qualidade. E já que falo em qualidade, isso leva-me a um terceiro ponto, é que Portugal, de um modo geral, começa a estar no topo, ou se quisermos, no intervalo superior dos preços, mas oferecendo uma qualidade global de serviço que não se compagina com esse seu posicionamento. E aqui a principal questão tem a ver com os recursos humanos e, portanto, começamos de alguma forma já a pagar essa fatura, já que o consumidor cada vez está mais empenhado e cada vez está mais focado e cada vez está mais preocupado em obter a melhor relação possível entre o custo e o benefício. E isto leva-nos a um quarto ponto, porque foi particularmente visível este aspecto no Algarve, que esteve longe das enchentes de outros anos, seja pelas dificuldades dos portugueses, dos consumidores portugueses que acabei de fazer referência, seja também por esta questão da deficiência e qualidade de serviços que estou agora a falar, seja também ainda porque esta acaba por ser também a percepção e a avaliação que é feita pelos turistas estrangeiros. E, finalmente, um quinto e último ponto é que esta retração do mercado interno e também de alguns mercados externos foi particularmente sentida no setor da restauração e ainda em menor escala também na alguma hotelaria, ao contrário daquilo que sucedeu ao nível quer do alojamento local, quer do alojamento que possibilita o self-catering ou, se quisermos, o autoabastecimento. Concluindo, como se vê nesta breve síntese, temos motivos de sobra que podem e devem provocar e motivar a nossa reflexão e o nosso debate por parte de toda a comunidade turística, com grande destaque para a comunidade turística nacional, isto se não quisermos ficar presos na teia desta época alta, ou seja, nas dificuldades sentidas neste passado mais recente. Sobre o que podemos esperar ainda do turismo neste final do ano de 2023, e se tivermos em consideração aquilo que referi na resposta à questão anterior, trata-se de facto de uma pergunta que se justifica plenamente. E começo aqui por recordar que aquilo que no início do ano tive a oportunidade de dizer no Turismo em Destaque, quando fiz a antevisão e a previsão daquilo que iria ser o ano turístico de 2023, onde desde logo alertei para o facto do segundo semestre ir-se ter muito menor pujança do que o primeiro, em virtude da perda de poder de compra motivada pela subida da inflação, quer também pela continuidade da subida das taxas de juros justamente para fazer face a essa mesma inflação e também porque a guerra na Europa não tinha, como infelizmente ainda não tem, um fim à vista e, obviamente, continua esse aspecto a condicionar os preços da energia e também de alguns bens de primeira necessidade, dos quais os cereais são, entre muitos outros, o exemplo mais paradigmático. A estes fatores acresce do lado dos consumidores o facto das poupanças e do desejo de voltar a viajar já se terem de alguma forma esgotado ou até esmorecido, bem como a ilusão de um primeiro semestre de enormes recordes turísticos, esquecendo-se que houve uma quase inexistência de atividade turística nos primeiros 2 meses e meio de 2022, o que naturalmente acaba por fazer disparar a comparação homóloga quando vemos o primeiro semestre de 2022 comparado com o primeiro semestre do ano de 2023.
Mas dito isto, também é bom que se diga que nem tudo são más notícias, mormente para aqueles países que estão no sul da Europa, onde obviamente Portugal se inclui. E porquê é que eu digo isto? Antes de mais, só queria aqui dar uma nota prévia para sublinhar um aspecto que me parece aqui determinante. Ou seja, isto é, Portugal tem que procurar inverter aquilo que se passou e se está a passar neste verão, porque os nossos concorrentes, os concorrentes da Europa que temos na Europa setentrional, levaram-nos a melhor porque foram muito mais competitivos do que nós. E, de facto, isso deve-nos levar a que não basta querermos estar bem, que termos um ano relativamente positivo, é fundamental mantermos na linha da frente, pois se isso não acontecer, rapidamente podemos passar na mente dos consumidores a uma segunda opção ou a uma solução de recurso quando todos os outros destinos já derem ou começarem a dar sinais de saturação. Feita esta ressalva, vale a pena destacar que as reservas para o outono e para o início do inverno, isto tanto ao nível do alojamento como ao nível do transporte aéreo, são, ou se quisermos, estão extremamente animadas, prevendo-se que possamos até vir a ter um período no que se refere aos mercados externos acima daquele que é o normal para este momento ou para esta época do ano. E vale a pena aqui abrir um parênteses para chamar também a atenção e alertar que as reservas de hoje não são iguais às reservas que existiam antes da pandemia, já que existe muito maior flexibilidade de cancelamento e de reembolsos do que existia então. Mas o facto é que temos que fazer fé nestas intenções, nestas vontades, nestes desejos expressos de quem quer viajar de outros mercados até nós e, portanto, como eu há pouco dizia, os meses que se avizinham apresentam-se como extremamente animadores. Perguntar-se-á, legitimamente, então, o porquê desta alteração comportamental. E, quanto a mim, a resposta até é relativamente simples. A perda de poder de compra e a escalada da inflação, apesar dos bons sinais de contenção e de redução que a mesma tem vindo a dar, o facto é que ela continua mês após mês a aumentar, tem levado os consumidores, ou pelo menos uma parte significativa dos mesmos, e no caso da Europa, aqueles que já não têm filhos em idade escolar, que são cada vez em maior número, até tendo em conta o inverno demográfico pelo qual está a passar o velho continente, a procurarem fugir para alturas do ano em que consigam preços mais em conta em destinos com clima ameno. Ora, o sul da Europa e, em concreto, Portugal, preenchem na perfeição todos estes requisitos. Depois também porque, ao virem de férias durante a época mais fria dos seus países, e nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de pessoas que vêm do centro e do norte da Europa, acabam por papar bastante do ponto de vista dos seus custos e da sua fatura energética, já que, não estando nas suas casas, o custo da energia, do seu gás, da eletricidade, acaba por ser substancialmente menor, permitindo-lhes ou poupar mais dinheiro ou gastar um pouco mais nas suas férias. E, finalmente, também porque esta é uma altura do ano menos propícia a desastres naturais que, entre muitas outras fatalidades, podem de facto também arruinar umas férias, como é o caso dos incêndios ou das vagas extremas de calor que temos tido. Se isto é aquilo que se prevê que venha a suceder ao nível dos mercados externos, ao nível do mercado interno não se prevê em grandes alterações. Aliás, a única alteração que pode vir a acontecer, no caso de acontecer, será de uma maior retração. Em síntese, prevejo que tenhamos um final do ano turístico mais animado do que o habitual, com uma concorrência muito mais acirrada, muito mais feroz, mas que, de alguma forma, pode acabar por ajudar algumas regiões do nosso país, e refiro-me em concreto ao Algarve e a Lisboa, a recuperarem um pouco daquilo que perderam na época alta que está agora a findar. Só que isso não nos deve nem pode desviar daquilo que é o mais importante, que é fazermos tudo, mas mesmo tudo, para que estas reservas se materializem, para que estas reservas se confirmem e assim possamos olhar com mais confiança para o próximo futuro. Como habitual, reencontramos-nos para a semana. Até lá, saúde, paz, e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.